Seja muito bem-vindo, bem-vinda a mais um vídeo aqui nesse canal e hoje se prepara porque nós vamos falar de um assunto muito importante. Não é um assunto técnico, não é um assunto mão na massa igual a gente sempre traz aqui no canal, mas eu te garanto, se você está no mercado digital, eu vou te falar 5 coisas que eu gostaria de ter sabido e de ter aprendido antes de aqui dentro do digital. Então às vezes as pessoas enxergam o sucesso, mas correu muita água por baixo dessa ponte. Então já deixa seu like nesse canal, já se inscreve e bora lá! Primeira coisa que eu gostaria de dizer, ó, caiu uma venda enquanto gravava o vídeo aqui, ó. O que acontece é que aqui no digital, pelo fato de nós não termos um horário para se trabalhar, pelo fato de nós não termos algumas divisões básicas do que se deve fazer numa profissão, do que a gente espera de resultado, ser um pouco às vezes freestyle, tá? Eu falo isso por quê? Porque durante a mentoria chega muita gente que, eu quero testar o resultado, mas eu não faço a menor ideia de como que eu vou chegar lá. Então, o primeiro grande aprendizado que eu gostaria de ter tido é: planeje para poder agir. O que é isso, Rafael, na prática? Bom, se você quer faturar 1 milhão por ano, você precisa entender exatamente quais são as ações que vão te levar a esse 1 milhão por ano. Eu vou precisar, por exemplo, vender 5 mentorias por mês, vou precisar vender 100 cursos por mês, vou precisar ter 3 eventos presenciais, vou precisar fazer o quê? Porque se você não consegue olhar com zelo, semana por semana, mês com mês, às vezes passam-se um mês, passa-se 3 meses e você não consegue entender se você está perto daquela meta ou se você está longe. Então, quando você planeja, você quebra esse planejamento em pequenas etapas, isso te permite corrigir a rota se você estiver atrasado. Ou, em alguns casos, digamos que você conseguiu acertar a mão numa oferta e você entende que aquilo está melhor do que o planejado, então é hora de você sentar o dedo. Por quê? Porque aquilo está bom. Você tem que aproveitar aquele timing. Ou seja, você corrige quando está ruim ou você acelera quando está muito bom, né? Então, você só consegue fazer isso com clareza quando você tem um planejamento. Dentro da mentoria, por exemplo, nesse início de ano, na Digital Pro, meu programa para mentorias de acompanhamento com experts, com coprodutores, basicamente eu cheguei em cada mentorado e mostrei, você precisa ter uma meta de faturamento anual, você precisa ter a sua esteira de produto, como a gente ensina dentro da mentoria, dentro dessa meta de planejamento anual, o que cada produto vai representar, para que você chegue nessa meta, quanto que você vai precisar vender por mês, para que você chegue nessa meta, quanto que você vai precisar vender por semana e quanto que você vai precisar investir. Por quê? Se de repente nos primeiros 15 dias do ano você já estiver longe, do que estava planejado para janeiro, você já tem um alerta vermelho que você vai precisar mudar alguma coisa. Você não espera chegar a julho. Então, planeje para poder corrigir quando estiver ruim ou acelerar quando estiver bom. Esse é um aprendizado que eu gostaria muito que você tivesse. E a segunda coisa nos leva justamente a resultados. Aqui no digital, nós somos uma espécie de manicômio. E você vai entender por que eu estou falando isso. Pessoas que não são tentando mostrar que são, pessoas que não têm tentando mostrar que têm, e quem é verdadeiramente bom se sente até acuado diante de tanta insanidade da galera. Então a segunda coisa que eu gostaria de ter aprendido no digital é parar de me comparar com esse hospício. Por quê? Porque senão ia ser mais um louco aqui dentro. Então, é importante que você entenda o que você está buscando aqui no digital. É mais tempo com a tua família? É mais dinheiro? Você sacrificaria o tempo com a tua família pelo dinheiro ou não, né? Por quê? Porque se você não tem essa clareza, você começa a viver uma felicidade dos outros. Por que eu estou falando isso? Eu até comentei em um vídeo do meu Instagram recentemente que chegou um momento da minha vida em que eu só pensava em dinheiro e que, ir no supermercado com alguém da minha família era perder tempo. Olha que maluquice! Mas o que acontece você vai ouvindo fulano, você vai ouvindo cicrano e você entra nesse hospício. Então, pare de se comparar e entenda o que é importante para você. Importante para você, de repente, é tirar 15 mil por mês e conseguir levar teu filho na escola, ter uma escola boa. Se for, maravilha, tá? É isso que tu vai buscar como meta, sei lá, talvez nesse ano. Pode melhorar? Pode, mas saia desse hospício que é se comparar com os outros, tá? Terceiro ponto, não alinhe as suas expectativas baseadas na exceção. E aqui ela até tem uma certa coerência com esse segundo ponto, que é o quê?
Às vezes a gente se compara com pessoas que estão gritando lá na internet resultados, 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 resultados. Mas, cara, o que acontece é que se a gente quer fazer da exceção uma regra, a gente vai achar que talvez nosso resultado ele não tá bom. Igual, por exemplo, já tive casos de expert que a gente fez 70, 78 mil lançamentos e tá ruim. Que maluquice é essa, meu irmão? Tu bota 10 e volta 70 é ruim? Aonde? Tu bota 18 e volta 80 é ruim? Aonde? Né? Em que lugar que tu vai conseguir esse tipo de retorno trabalhando em casa com custo baixo, com risco muito baixo? Então, é importante que você alinhe as expectativas, o que você quer, o que é importante para você, baseado naquilo que é uma regra geral. Não acho que de repente você vai ficar milionário na primeira semana, no primeiro ano. Ah, mas fulano aconteceu. Fulano, cara, mas isso é uma exceção. Se você considera isso a regra, tu vai ficar maluco. Entra naquele tema de justamente tu entrar no hospício, nesse hospício que é a internet, tá? Então esse terceiro ponto, ele é fundamental. Quarto ponto seria reinvestir dinheiro comprando acesso e velocidade. É que eu vou abrir até o meu coração, vou abrir coisas pessoais aqui minha. No meu primeiro ano como coprodutor, como estrategista, eu consegui fechar um projeto, né, em que nós fomos crescendo. Era um projeto bom, um expert disposto, num time bom. E o que aconteceu foi que, por falta de jogo de cintura, maturidade de negócio, eu acabei perdendo essa parceria. Era muito novo, era ingênuo no mundo dos negócios e faltava um pouco desse traquejo, dessa malemolência, de saber conduzir as pessoas, de ter de fato feeling com as pessoas. Então, como que eu poderia ter evitado esse problema? Poxa, meus primeiros resultados, né, a gente, fizemos 6 dígitos, fizemos lançamentos de mais de 100 mil reais, eu poderia simplesmente ter pegado esse dinheiro e talvez reinvestido numa mentoria de alguém mais experiente que eu, alguém que já tinha um resultado, já tinha um pouco mais de solidez no negócio. Por quê? Porque eu ia comprar tempo. Eu ia comprar tempo no sentido de errar menos. Então, quando você compra esse acesso, você adquire o cérebro da pessoa. E aquela pessoa ela já passou pelos desafios que você está passando. E aí o que acontece é que ela fala, daqui 30 km tem 2, 3 buracos, desvia pela direita. Daqui 50 km você vai ter um trevo, toma cuidado, freia, presta atenção. Por quê? Porque essa etapa vai ser importante. Então, esse tipo de tomada de decisão faz com que você coloque muito dinheiro no bolso. E um outro ponto é quando você compra acesso, no meu caso, por exemplo, você também compra indicações de bons profissionais que vão trabalhar na tua empresa, indicações de bons projetos, né, caso você seja coprodutor. Então, uma das coisas, por exemplo, que eu faço questão de trazer na mentoria Digital Pro, que é o meu programa de mentoria, além de dar esse trato individual, né, trato próximo com os meus mentorados, eu também faço indicação de ponte. Né? Então chega um expert até mim, eu faço, eu tenho esse mentorado aqui, vocês podem entrar em contato um com o outro para fechar projeto. Então esses dias o João Lucas, que com orgulho, se eu não me engano foi meu primeiro mentorado, ele falou que tá faturando mais múltiplos 5 dígitos num projeto que foi de indicação. Então, percebe? Então ele comprou acesso e esse dinheiro voltou. Então digamos, até uma burrice, foi uma burrice minha no início, não investir. Por quê? Porque eu poderia, catapultar meu resultado em 2, 3, 4, 5, 10 vezes mais. Então, invista dinheiro comprando acesso e velocidade, tá? E por último e não menos importante, esse aqui vem até um disclaimer. Você que é expert, você vai conseguir entender o meu conselho, mas principalmente você que é coprodutor. Construa uma operação que dependa 100% de você. Não é incomum no mercado nós termos ruptura de parceria, nós temos ruptura entre expert e coprodutor, justamente como é um negócio, né? São duas pessoas com duas dimensões diferentes de mundo, diferentes de negócio, e pode acontecer de ter uma pequena divergência. E quando a gente constrói uma operação que, por exemplo, ela é do expert, quando você, coprodutor, você sai com a mão na frente ou tá atrás, pode acontecer de um belo dia, chegar ao fim do contrato e ele não querer renovar. E aí o que acontece é que você começa do absoluto zero. Então, tenha os seus próprios produtos. Lá dentro da mentoria eu sempre incentivo os coprodutores que estão lá para desenvolverem os próprios produtos. Você, por exemplo, que é expert no caso, seja multiplataforma, às vezes você coloca toda a tua energia no Instagram. Mas, e se o Instagram cair, o que você vai fazer? Será que não é hora de começar a trabalhar no YouTube? Então, é importante que você tenha essa clareza justamente para quê? Para que tu não durma no ponto e, de repente, não seja podado caso uma das plataformas saia do ar. Então, reforçando esse último ponto, você que é coprodutor, tenha seus próprios produtos, tenha mais de um especialista. Rafael, mas fulano indica que eu só tenho um especialista.
ouve fulano, o dia que tu finalmente finalizar a parceria que representa a maior parte do teu faturamento, tu vai ver a instabilidade que pode ser o teu negócio, tá? Então, estes eram as 5 coisas que eu gostaria de ter aprendido antes de ir aqui no digital. Como eu falei, hoje, Rafael, pra você é fácil, né? Não sei o que. Não, muita água passou debaixo da ponte, muitos desafios, muitas dificuldades. E eu gostaria de verdade que você olhasse esse vídeo, assistisse com carinho e já parasse para refletir agora. O que você tem feito de errado desses itens que eu trouxe, o que você já poderia evitar. Por quê? Porque você basicamente está comprando inteligência de talvez economizar 10, 20, 30, 40, 50 mil de algum erro que você cometeria no futuro. Então, de nada. E eu espero de verdade que tenha gostado desse vídeo. Então, ó, se você não deixou o like, deixa o like, se inscreve no canal e divulga, porque aqui nós vamos ter muito conteúdo sobre marketing, vendas, lançamentos perpétuos, funis e tudo que você precisa para vender e escalar teu curso e a tua mentoria. Te vejo na próxima semana.